Buenos dias, Matosinhos. Agora já podes gozar contigo? Agora podes gozar comigo. Como é que está o meu cabelo? Está sexy? Sexy, meu amor, meu esposo. Não se pode dizer nada, é impressionante. Anyways, buenos dias, Matosinhos. Estamos aqui para mais um vídeo, esta vez de opinião. Olha a opinião. Vamos falar do Sr. Franz Kafka e do livro A Metamorfose. Sim. Um livro pelo qual a Cristina várias e repetidas vezes tinha mencionado ser um dos seus livros favoritos. É verdade, gosto-me do senhor. Livro que eu nunca tinha lido anteriormente e, porventura, quando andava a deambular por esta biblioteca nossa, Imensa. à procura de um livro curtinho para ler durante o metro, eis que deparei-me com a Metamorfose e disse: opa, se calhar é desta que leio isto. E comecei a ler. Lê-se bastante bem, é muito curtinho. Pensava que era uma cena maior, mas acaba por ser um conto. Sim. Foi dos primeiros contos que o senhor escreveu. Descobri que o senhor, afinal, não é alemão, mas é Não. checo. Sim. Mas que foi viver para a Alemanha, uma cena assim qualquer. Sim. Que o quê? Foi conhecido por ter escrito coisas um bocado mais dark, porque estava justamente a sofrer um problema qualquer, não sei se era um cancro. Eles sofrem todos os problemas. Era uma doença. Quando escrevem assim, dark e sofrido, têm todos os problemas. É assim uma doença assim qualquer. De qualquer das maneiras, não conheço mais nenhuma das histórias deles. Já leste mais alguma coisa de Kafka? Sim, o processo E o que é que achaste do processo? é tão angustiante como este. O processo é o trial? Sim. Nós ali em inglês Há o tinha um que dizia trial. castelo, há o castelo, e depois ele tem as cartas ao pai, que eu comprei também, ainda não li. Aqui deve dizer Colónia Aqui, a cena Penal, toda. Diários, a Grande Muralha da China e o América. Sim, eu depois comprei uma compilação em inglês. Isso é curioso que alguns deles tenham sido editados depois do gajo ter morrido. A maior parte deles, sim. Porque, Que não deixa como de ser qualquer curioso. bom escritor, Só foi conhecido depois de só morto. Exato, só lhe deram valor depois de morto. Portanto, Então, a Metamorfose em particular é o quê? É a história de um senhor que é vendedor ambulante. o pelos Gregor. vistos. O Gregor Samsa. Samsa. Que é vendedor ambulante e um dia está-lhe a custar um bocado mais sair de casa cedo para ir trabalhar. E vai saber que tinha patas. E ele ficou assim um bocado: pá, isto é uma chatice, eu agora quero ir trabalhar e tenho patas, não me está a dar muito jeito. E cenas nas costas e o caneco. E a premissa é toda à volta disso. De repente parece que transforma numa barata. Acho que ao fim e ao cabo é o que acaba por ser o animal. É assim Sim, é muito uma escrito, assim espécie- muito por alto. Temos de adivinhar um bocado o que é que é. Pode ser interpretado como uma mistura Pode entre um pseudo-escaravelho e uma barata. Assim, é uma coisa esquisita. Eu, a dada altura pensava que era uma centopeia pela maneira como subia às paredes facilmente e por dizer que tinha muitas patas, mas foi eu pensar: pode ser muitas, mas tipo uma aranha tem 8 patas, já são muitas. Portanto, se calhar Sim. não é necessariamente uma Sim. centopeia por causa disso. E depois a dada altura acho que é a empregada que diz que és uma barata tonta e eu então ficou na cabeça que de facto é capaz de ser uma barata. Anyways, a história é o tal caixeiro viajante, é tudo assim um bocado absurdo. O homem entrou em metamorfose, não se percebe muito bem porquê, mas ele está mais preocupado que tem de ir para o trabalho do que do facto de se ter transformado. Porque isso é uma característica de Kafka. Ele banaliza o absurdo. Banalizou o absurdo. Yeah. Acho isso que dá piada à história também, porque senão Claro. tornava-se uma coisa demasiado... Senão não fazia sentido estás a acordar e estás transformado num bicho e... E agora? Agora só pensares que... Pá, que chatice, agora não consigo ir trabalhar. Se tu acordares transformado em bicho, flipavas completamente, né? Entravas em pânico. Sim, ou que é pelo menos que me estavas a aconteceu? pensar porque é que eu me transformei, o que é que se passa A malta- aqui. a E ele malta às não, ele vezes- estava a pensar: mas se calhar ainda consigo apanhar o comboio agora A malta às daqui a uma vezes já hora. não quer sair de casa, porque chega ao espelho e vê uma borbulha na cara, portanto imagina transformado em bicho. Yeah. Ele não. O problema dele era que não conseguia trabalhar. Realmente. E o que era importante, porque eu estava a pagar a dívida do pai, coitadinho, Pois, que claro. não conseguia Porque trabalhar. aquele sentimento de Trabalhar para a família. responsabilidade, exato, que já não existe. E o Gregor era uma pessoa responsável. Sim. Tu achaste isto mais um thriller ou mais comédia? Eu achei mais comédia. A mim angustiou-me um bocado, sim. Por causa de ser animal? Mas Não ter controle? porque se fosse eu ficava super angustiada e angustiou-me ele não estar angustiado. Foi mais por aí. Pronto.
Eu vou explicar, eu já li o livro há muitos anos, já li e reli algumas vezes e já vi adaptações a peças de teatro. É capaz de ser. No outro dia eu estava-lhe a dizer que estava a ler a Metamorfose e ela estava a olhar para um cartaz de teatro enquanto eu disse isso, então ficou a achar que ia haver uma peça de teatro. Exato, e estava logo, quando? Mas não faz sentido haver uma peça de teatro sobre a Metamorfose, já fizeram isso, como é que fazem um monstro? E ela, vestem e não sei o quê. Queres explicar as que já viste? Como é que fizeram isso? Uma delas, por exemplo, foi pelo grupo. Agora não me lembro, era de Sintra, pronto, até foi a Mãe Martins. E o Gregor acordou com uma espécie de carapaça pseudo-tartaruga ninja atrás e essa carapaça estava presa por uns fios às 4 colunas da cama e era só ele, o cenário era só ele no meio do palco e então isso impedia-o de movimentar, não é? Pois, é como está no livro, dele, exato. Ele não consegue virar-se. E era monólogo. Achei essa espetacular. E não havia as vozes da família? Não. Havia ele a falar com ele próprio e a responder às pessoas. Essa adaptação foi das melhores que eu já vi. Ok, pode ser curioso. Não era propriamente um facto de monstro ou uma coisa assim. Era só uma cena que o impedia de mexer. Como se fosse uma carapaça. Anyways, a história continua, depois passam-se coisas, a família eventualmente consegue abrir a porta, perguntar o que é que se passa, toda a gente vê que ele está transformado e ele muito a tentar explicar, eu acordei assim, não sei muito bem o que é que se passa, mas ainda consigo apanhar o comboio e as pessoas entretanto já não conseguem perceber o que é que ele está a dizer, o que para ele é muito curioso, porque ele consegue percebê-las na mesma, ficam todas com muito medo e um bocado de trauma, o meu filho, mas isto é um monstro, não quero estar à beira dele. As empregadas a estressarem, toda a gente a querer chamar o médico e o serralheiro e uma animação. Entretanto, está lá um senhor que vai ver que é... não é bem empregado, mas é um empregado acima dele, ou toma conta da secção, uma coisa assim. Não é o chefão, não é o boss maior, mas é um subgerente. Sim, whatever. Que pronto, entretanto, vê que ele está naquele despojo também foge a 7 pés. E ele desesperadamente a tentar, não se preocupe, eu ainda volto ao serviço, mas ele já não percebia nada. E depois disso, a irmã começa a alimentá-lo, mas a dada altura a irmã também começa a ter um bocado, sempre teve um bocado de medo dele, mas tinha um bocado menos medo que o resto da família. E ele passa a viver fechado naquele quarto e começa a ser um peso para a família que a dada altura... acha que o melhor era se ele já não estivesse ali, se ele tivesse ido para o outro lado. Entretanto, eles são obrigados a alojar lá hóspedes para conseguirem pagar as contas. Os hóspedes apanham, também encontram a criatura, também se acham que isto não há condições de habitar nesta casa. Assim uma série de coisas, peripécias que acontecem. O que é que eu queria falar? Enquanto estava a ler, estava a tentar perceber paralelos sobre isto. Se isto é tipo uma crítica às pessoas que trabalham demasiado, se é uma crítica à família que está dependente de uma pessoa que não podia trabalhar em nada, mas que de repente já todos conseguem trabalhar. E que depois, afinal, podem ir para uma casa mais pequena, mas anteriormente não podiam e até tinham empregadas. Como é que uma família tem empregadas e não tem dinheiro? Tens que meter isso na época em que foi escrito. Naquela época todas as famílias de Gnome tinham todos empregados. Exato. Não é? Portanto, sim, há de ser uma crítica. Agora aqui, podes interpretar isso de muitas maneiras e feitios. Fiquei a achar também que podia ser ele que não queria acordar, não queria levantar-se para ir fazer as coisas e estava a simular todo que era um bicho e que agora... e que a família tinha nojo dele por ele não querer enfrentar as responsabilidades. Mas de alguma forma inconsciente. Sim. Porque para ele estava tudo normal, por assim dizer. Estava só ligeiramente diferente, mas tudo normal. A dada altura, acho que também estive a falar com um amigo meu que me contou a hipótese de a metamorfose ser um paralelismo com um filho drogado que de repente mete-se na droga e fica fechado no quarto e só traz ruína à família. Mas isso já é uma interpretação mais recente e mais rebuscada, não é? Um bocado farfetch. Naquela altura já havia drogas. Já havia ópio e não sei o quê.
Também podes ver isso pelo lado da impotência dele, que ele tenta comunicar com a família e tenta explicar que se passa alguma coisa e não consegue. Com aquelas famílias que... Pode ser a dificuldade em conseguir comunicar com os Exato. pais. E só ligam enquanto ele está a servir o propósito, que é justamente pagar as dívida do dívidas, pai. não é? Porque, pronto. E depois de repente já não o entendem. Exato. E já é E depois já só não ser um serve motivo para de nada. repugna. Exato. Portanto, também podes interpretar por esse lado. Eu fiquei na dúvida se essa metamorfose passou a ser conhecida por causa desses paralelismos ou se é mesmo só pelo que ele é. Sabes-me responder a essa dúvida existencial? Não faço a mínima ideia. Porque a metamorfose não era das obras mais famosas dele, só depois dele só depois dele morrer é que a metamorfose ficou mais Sim, mas conhecida. ele durante vivo ele nunca foi muito famoso. Pois. A cena está aí, é que depois dele morrer é que foram pegar nas obras dele e afinal isto é um escritor espetacular. Como muitos e variados. Não é? Eu gostei pela sátira, principalmente. Acho que se fosse descrito como uma cena meio thriller, não sei, se calhar também tinha funcionado, mas... Quer dizer, tem um bocado, se tu te metes no papel dele, que ele tenta comunicar e não consegue, daí eu senti mais angústia do que outra coisa. Porque ele está preso ali dentro. Se bem que ele acha que está ok e para ele é mais confusão do que angústia. Mas para mim é super mega estressante, porque ele não consegue comunicar às pessoas o que é que está a passar realmente. Ele vai deixando, cada dia que passa, ele vai deixando... Perdeu a sua humanidade. Exato. Para mim isso é thriller. Sim. Vá. Não é um thriller com os moldes normais que estamos habituados com crimes e cenas assim. Mas pode simular, ou pode dissimular uma doença mental, por exemplo. E o estado da perspectiva da pessoa que tem a doença mental. Sim, sim. Não é? Está-se a sentir incompreendido e cada vez mais coisas, Exato. e que tiram-lhe as coisas e que não que fazem o percebe seu porquê, mundo. porque para ele está tudo Não normal. deixam voltar não deixam tentar voltar a reinserir-se Pronto. no resto da família. E depois lá está Kafka, nunca tem lógica. Eu não li mais nada de Kafka, Acaba. não sei. E pronto. E ficas assim aberto. E por isso é que é genial. Ok, sim senhora. Do meu ponto de vista. Mas isto dava tertúlias. Isto há montes de interpretações à volta da obra. Eu por acaso nunca analisei na escola, mas... Também não. Mas Será era que se lê? interessante. Será que faz parte de algum plano de leitura? Se calhar se fores para a área de línguas, talvez, linguísticas e coisas assim, se calhar é uma das obras. Porque o nome Kafka, o autor Kafka, diz muitas coisas que são kafkianas. Sim, é o absurdo. O processo, por exemplo, é uma coisa muito atual também. Que consegues fazer o paralelismo com o sistema judicial. Nihilista. Eu sempre associei Kafka a ser um bocado nihilista, mas lá está, eu como nunca tinha lido Kafka, nunca sabia exatamente o que é que significava. Eu também ainda só li esses dois de Kafka, portanto também não te posso dizer a fundo. Ok. Esquece, não é. Prontos, ficamos assim. Vocês, digam-nos o que é que Precisamos acham. de um expert O que é desse que lado acham de da Kafka. metamorfose? Quais é que são as vossas interpretações? Se já leram, se não leram, se fazem questões de ler essas tretas todas? Mas sempre gostei, gosto muito. Queres tagar alguém para ler o livro? Epá, eu acho que tu foste a espécie rara que ainda não tinha lido. Toda a gente já leu? Não, quer dizer, toda a gente. Isto não é um livro para toda a gente. É tão Há pequenino muita que gente- lê-se sim, mas bem, há nem que muita não gente tires que não- nada de lá, lês a história. Há muita gente que não vai achar piada a isto. Eu leio isso num dia, acho eu. Eu estou na Sim, dúvida isto lê-se rápido. Parei no metro ou não parei no metro. Isto lê-se rápido. Queres falar dessa edição? Esta é a edição que eu mantenho porque foi uma edição... A primeira que eu li acho que foi da biblioteca. E depois com o público havia esta coleção e eu guardei a minha semanada para comprar esta, tá? E está fixe, capa Ok. rija e tal. E está muito gira. Não E encontrei então- nenhum erro. Não, Escrito? esta coleção é boa. Na altura faziam as coisas com um brio, com zelo. Tinha uma agora revisão agora antes de é que é editar. desgraça. E depois comprei essa compilação, estavas a dizer que está aí repetido. E comprei essa compilação em inglês porque queria ler em inglês também. E acabei por manter esta porque é muito especial. Mas tu mesmas em inglês tens-te repetido. A compilação que tem todas inclui as outras do outro livro. Então qual é que eu tenho? Espera, trial. então se calhar tenho de estralhar um para aí. Pois, eu no outro dia estava-te a dizer isso, mas não estávamos em casa, não dava para mostrar. Também não estávamos Então, com mas a eles cabeça estão para aqui falar atrás, sobre o Kafka está aqui isso. atrás. Queres ver? E vemos Deixa-me- durante o vídeo? Sim. Estão ali.
Vou-me levantar. Não, eu vou lá. Para as pessoas Deixa verem estar, que eu tu estou estás gigante. grávida. Deixa Eu estou estar, gigante, deixa ó. de estar, Ó, tu estás ó. grávida. Temos o trial. Senta-te lá. Pois, este eu comprei. E o Essential Kafka inclui justamente Adoro. o trial. Exato. Ah, tá bem, já sei o que é que foi. Eu comprei esta primeiro, porque são daquelas edições baratinhas, isto é para aí 3€ na FNAC ou uma cena assim. Complete and Unabridged. E tem letra pequenina e tem tudo. Mas eu ainda tenho outro, ainda Também tenho um compraste Espera lá, aquela, ainda porquê? tenho as cartas ao pai que é um fininho. Não está aqui. Que é assim, pequenito, tem uma capa branca. Não está aqui e não está nesta zona. Que depois, completamente e há que depois desfocado. também está aqui em inglês. Ah, está aqui. Sim, eu tenho Não, esse. reflexões de Ou Franz isso. Kafka. Ah, então é as reflexões, ok. Do Lumeiro, Pronto. portanto, é alguém Sim. a falar sobre Kafka. Isto comprei na Feira do Livro há muito tempo. Não, se não me engano, o Lumeiro é a editora. Exato. Lumeiro é a editora? Sim, isto são reflexões dele. Ok. Pronto. Olha, ser infeliz, esta deve ser uma boa leitura para não deprimir. Então e o trial só tem o trial? Sim, eu depois comprei esta porque adorei a capa. Assim, uma pessoa compra livros pelas capas. Epá, é espetacular. E porque tem uma letra um bocadinho mais decente. Sim, só tem o trail. Yeah. Não, mas por essa lógica nunca vamos ler o Essential Kafka, porque a letra é muito pequenina e vamos sempre comprar as outras Eventualmente, edições. porque isto tem o The Trial, tem o The Castle, também dizem que o The Castle é muito bom, ainda não li, o Letter to My Father and Other Stories. Quais é que são os Other Stories? Espera que eu quase que encontrei uma justificação melhor. Tens esta. Onde é que estava? Ah, São pequenitas, está bem. é que este, Olha, tem é notas que este a- tem ilustrações. Ah. Já, agora temos motivo para ter a Tem edições notas, duplicadas. tem notas à metamorfose. Olha, se quiseres calhar convém eu ler. Se calhar convém A ver- ler. a ver Depois se- fazemos uma adenda ao vídeo. E eu Olha. leio também porque não me lembro do... Já passou um bocado. Não vi. Porquê? Porque houve uma altura que eu andava a tentar fazer esta coleção, porque tem títulos super fixe e... Aí parece mais eu barata. acho que está, só a capa é fabulosa. É, parece-me um bocado formiga. É a mistura. Isto é um mix. E como eles são baratinhos, são para aí 3€ e pouco, eu tenho alguns de outros autores nestas edições. E então por isso é que comprei. Mas quando eu vi isto deve ter sido Awesome Books, de certeza. Este. Por isso é que eu Mandaram-te o certo. É que no vídeo anterior concluímos que da Awesome Books às vezes Não mandamos interessa um pacote por causa de um nada, livro e interessa. não Lá mandam vou eu esse reclamar. livro. Pronto, e já estamos a divagar outra vez com os livros. Sim, este vídeo já está a Sim. começar a ser comprido mais. Pronto. Faz lá o wrap-up. Este é muito bom. O trial Também. Este é completamente absurdo, do mais absurdo que pode existir à base da Terra. é sobre o julgamento. Sim. É. Só estás a Exato. rir. Porque é tão estúpido, é tão ridículo, man, é tão. Ah! Está bem, eu depois leio então. Também é mega angustiante este, porque. Pronto, enfim. E tchau. E tchau. Diz um chá um bocadinho mais elaborado, mas não tão seco. Tchau!